Olá, meu nome é Vinícius, sou estudante de medicina no 12º período da Faculdade Pernambucana de Saúde e vim aqui a convite da VOS Evento de Saúde para falar um pouco do manejo da hiperglicemia intra-hospitalar. Antes de falarmos dos esquemas de insulinização em si, nós temos que entender o funcionamento das insulinas. Nós temos basicamente 4 grandes grupos. O primeiro são as insulinas ultra-rápidas, que é composto por análogos de insulina. São elas a lispro, a glulisina e a asparte, que tem a característica de ter um início de ação, um pico e uma duração residual menor, sendo mais fiel, mais semelhante à nossa insulina natural. Nós temos a insulina regular, que é uma insulina humana, que tem o seu início por volta de 30 a 60 minutos após a aplicação e também acaba por isso tendo uma duração e um pico um pouco mais prolongado. Aí ela não é tão fidedigna à nossa insulina natural. Tanto a insulina ultra rápida como a insulina rápida, elas vão ser usadas nos esquemas de correção ou pré-prandiais, que iremos falar mais à frente. Quando falamos dos esquemas basais, nós temos dois grupos de insulina que usamos. As insulinas intermediárias, que é representada pela insulina NPH, outra insulina humana, que tem como característica necessitar de 2 aplicações diárias para manter o seu nível basal. Isso por conta do seu tempo de meia-vida, que vai ser de 12 a 18 horas. Já a insulina glargina, a Detemir e a Degludeca, elas têm a vantagem de só precisar de uma aplicação diária para manter o nível basal, que pode até se estender por mais de 24 horas. Como elas não têm pico de ação, elas vão ter início de ação máximo e se manter estáveis, elas não causam tanta hipoglicemia. Então isso é uma vantagem, além de só precisar ser uma furada por dia no paciente, que é outra vantagem. Só um adendo em relação à insulina Degludeca é que ela necessita de cerca de 3 dias de aplicação contínua para manter níveis estáveis na circulação. Então, por isso, ela não vai ser indicada para iniciar a insulinização basal no paciente hospitalizado. Acaba que isso fica reservado para glargina e Detemir. Porém, se é um paciente que já fazia uso de insulina Degludeca em casa e vai fazer correções ou manter o esquema de insulinização basal intra-hospitalar, nós podemos usar sim a insulina Degludeca. Aqui só o esquema interessante em relação ao perfil de pico e ação das insulinas. Na rede pública a gente vai ter basicamente a insulina regular e a NPH. A NPH diferenciando um pouco das outras insulinas de ação basal, que só vai precisar de uma aplicação diária. A NPH acaba precisando de 2 aplicações diárias para manter a insulinização basal. E qual vai ser o nosso objetivo nessa mistura de insulinização basal com insulinização de correção ou pré-prandial? Que vai ser basicamente simular a secreção natural da insulina pelo pâncreas. Então, o pâncreas naturalmente ele tem uma secreção basal de insulina durante o dia, então a nossa insulinização basal vai tentar simular isso, e nós fazemos picos de insulina após as refeições ou após estresses agudos. Então, as insulinas de correção ou pré-prandiais vão simular esses picos de insulina que a gente tem quando tem os picos glicêmicos. Indo contra a secreção e simulação da secreção natural de insulina, a gente tem o sliding scale, que é um esquema muito utilizado na prática, só que ele é prescrito pela maioria das diretrizes que falam sobre o controle da hiperglicemia intra-hospitalar. O sliding scale basicamente consiste naquela tabela de correção que é usada isoladamente com insulinas rápidas ou ultra rápidas nos pacientes internados. O que é que esse esquema faz? O paciente acaba tendo grandes variações na glicemia durante o dia. Então, a gente tem uma onda ampla quando a gente analisa a glicemia desse paciente, o que favorece o estado inflamatório do paciente e também o risco de complicações. Então, a gente vai ter uma maior geração de radicais livres, o que não é bom para esses pacientes. Quando a gente faz o esquema de adicionar a insulinização basal, a gente evita que tenham esses picos tão grandes e, caso o paciente venha apresentar hiperglicemia, a gente só faz uma correção menor, o que faz com que a variação glicêmica durante o dia seja menor e tenha um menor estado inflamatório nesse paciente. Aqui é um esquema de correção de glicemia recomendado pela Endocrine Society, lembrando que ele não é recomendado para ser usado de forma isolada, sempre utilizado com a insulinização basal antes.
Então, o sliding scale basicamente vai ser o uso dessa tabela de forma isolada, que a gente não quer. Então, a gente vai ter essa grande variação glicêmica que aumenta o risco de hipoglicemias. A gente vai estar fazendo um mecanismo não fisiológico que vai acabar gerando radicais livres e acaba também aumentando a mortalidade e piorando o desfecho desse paciente. E o nível de evidência que fala contra o slide scale é grande, nível de evidência A, pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente não deve fazer. Já é conhecido, não se deve fazer. Então, fica sempre a lembrança que hiperglicemia não é um sintoma, e sim um componente de uma doença crônica. Então, ele não pode ser pontualmente tratado com insulina se necessário. Então, a gente deve instituir, mesmo no tratamento do paciente hospitalizado, um tratamento crônico de manutenção. Falando um pouco das diretrizes, para o tratamento e para o início da insulinização, a gente vai ter basicamente três situações. A primeira vai ser o paciente com um bom controle glicêmico e com a glicemia capilar inicial abaixo de 180 mg por decilitro. Nesses pacientes, a gente vai apenas deixar o HGT de 6 a 6 horas na prescrição e observar esse paciente por 24 a 48 horas. Caso esse paciente venha a se manter dentro dos valores da faixa terapêutica, a gente só vai estabelecer as medidas alimentares para ele e não vai deixar a insulinização. A gente não faz o slide scale, a gente não deixa a insulina de correção isolada na prescrição, porque esse grupo ele vai ter um risco aumentado para hipoglicemias. Acaba que é sempre aquela tentação de estar lá para a prescrição e qualquer valor menor que seja acima de 180 vai ser logo corrigido. Então, iremos piorar o desfecho desse paciente. Então, paciente com níveis prévios abaixo de 180 mg por decilitro, se mantendo assim no internamento sem apenas com medidas dietéticas, vai ser mantido apenas com medidas dietéticas. A segunda situação que encontramos é aquele paciente que tem a glicemia acima de 180 mg por decilitro, apesar das medidas dietéticas durante a internação hospitalar, e ou o paciente que é um diabético prévio, que já vinha em uso de antidiabético oral e ou injetável, e no momento da admissão, quando foi aferido o HGT, foi visto que a sua glicemia já estava acima de 180. Nesses pacientes, nós iremos iniciar os esquemas de insulinização. Nós basicamente temos recomendados dois esquemas, que é o esquema Basal Bolus e o Basal Plus. O que esses esquemas têm em comum? Todos eles vão ter que ter uma insulina basal associado a uma insulina rápida ou ultra rápida para fazer as correções necessárias. Então, como é que fazemos isso? Nós calculamos uma dose diária total de insulina para esse paciente, que eu vou explicar mais à frente como é que se faz isso, e vai ser dividida em 50% da dose em insulinas basais e 50% da dose em insulinas rápidas ou ultra rápidas. No esquema basal bolos, nós vamos calcular essa dose total, 50% insulina basal, se for insulina de ação prolongada ou ultralonga, nós vamos fazer só uma aplicação diária, se for em pH, dividir em duas aplicações diárias, e os outros 50% vai ser em insulinas de ação rápida ou ultra rápida, divididas em três aplicações diárias, uma no café, outra no almoço e outra no jantar. Um terço, um terço, um terço daqueles outros 50%. Caso você não se sinta tão seguro de iniciar de uma vez a dose total de insulina nesse paciente, ficou com medo, tem medo de hipoglicemia, não acha legal iniciar insulina de ação rápida, ultra rápida, sem ver como vai se comportar o HGT desse paciente antes, você pode fazer o esquema Basal Plus, que você vai fazer de novo, calcular a dose diária total de insulina, colocar 50% dessa dose diária em insulina basal e vai deixar junto disso a dose de correção de acordo com a glicemia pré-prandial. Então você vai usar aquelas tabelinhas prontas de correção associada à insulina basal. Nesse caso você pode usar a tabelinha de correção, na verdade é recomendado. Só fazer os ajustes de acordo com a sensibilidade do paciente, que vai ter uma tabelinha para cada tipo de sensibilidade. Então, esse paciente que vai estar com basal vai ter que deixar os HGTs pré-prandiais na prescrição, sem preferir, e caso necessário, vai fazer as correções. Então, esse esquema a gente vai calcular principalmente a dose total que esse paciente vai receber de insulina durante o dia.
A partir daquela glicada que a gente pediu na internação ou checou a glicada prévia, a gente pode estimar um pouco o perfil de sensibilidade da insulina que esse paciente tem. Por exemplo, um paciente que vinha muito descompensado, diabético com glicada muito fora do alvo, ele vai ter uma sensibilidade diminuída à insulina. Então, a gente vai ter que usar doses diárias maiores inicialmente. Caso seja um paciente que venha bem controlado, a gente pode usar a dose normal de 0,4 unidades por quilo de peso. Aí, caso seja um paciente que é muito magrinho, mais idosinho, acima de 70 anos de idade, que tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, esses pacientes tendem a ter uma sensibilidade maior à insulina. Então, a gente usa doses menores inicialmente para evitar a hipoglicemia. Pacientes que estão fazendo uso de corticoterapia ou têm uma glicemia maior do que 200 ou estão muito descontrolados do diabetes, a gente vai usar uma dose diária total maior, de 0,5 unidades por quilo. Essa dose ela deve ser dividida em 50% de insulina basal e uma aplicação ou duas, a depender se a gente vai estar usando insulina de ação prolongada ou de ação intermediária. E as outras 50% vão ser divididos em doses pré-prandiais, que vão ser um terço antes do café, um terço antes do almoço e um terço antes do jantar. Pode ser que a pessoa inicialmente não se sinta muito segura em fazer a dose total de insulina no paciente, principalmente no paciente que nunca usou antes. Então, o que você pode fazer, ao invés de deixar já pré-prandial prescrita, é deixar a insulinização basal mais as doses de correção de acordo com aquelas tabelas. Pode ser a tabela padrão do hospital ou a tabela que a Endocrine Society, a Sociedade Brasileira de Diabetes, recomenda. O importante é que o paciente tenha a insulinização basal. A glicemia desse paciente ela deve ser monitorada antes das refeições e no período noturno para ir fazendo os ajustes da insulinoterapia caso seja necessário. É importante deixar pelo menos 24 horas de observação dos HGTs após o início de um novo esquema de insulinoterapia para a gente ver como esse paciente se adaptou para aí depois a gente fazer o ajuste. Então, de recomendação, caso o paciente venha apresentar hipoglicemia, a gente reduz 20% da dose da insulina diária total. E se o paciente persistir com hiperglicemia, a gente aumenta em 20% a dose da insulina total que ele vai receber durante o dia, fazendo as divisões de insulina basal e pré-prandial corretamente. Lembrar também de deixar na prescrição o esquema de correção para hipoglicemia sempre. Então, lembrar que não é apenas deixar aquele valor padrão de abaixo de 70, fazer tantas ampolas de glicose. Lembrar que principalmente diabético prévio, ele vai tender a sintomas de hiperglicemia com valores maiores de glicemia capilar. Então, sempre se atentar para deixar caso o valor abaixo de tanto ou caso o paciente venha apresentar sintomas de hipoglicemia. Agora um exemplo para auxiliar a nossa fixação. Dona Rita, 50 anos, diabética tipo 2 em uso de metformina, 2 gramas dia. Na admissão, apresentou um HGT de 190 mg por decilitro. Pesava 60 kg, nunca usou insulina antes. Hemoglobina glicada de 15 dias atrás de 6,9%, né, comorbidade. Como é que vamos fazer a prescrição dessa paciente? É importante ver que Dona Rita ela é uma paciente que vai se enquadrar naquele grupo de diabético prévio, que já fazia diabético oral e está apresentando um HGT acima de 180. Então, nós teremos a indicação de insulinização intra-hospitalar. Já a hemoglobina glicada dessa paciente iria nos orientar em relação à sensibilidade à insulina que essa paciente tem. Como está abaixo de 7%, dentro da faixa terapêutica para a idade, para o perfil, nós consideramos que a paciente não é resistente à insulina. Então, nós podemos utilizar 0,4 unidades quilo dia. Já como ela nunca utilizou insulina antes e nega comorbidades, a gente também não vai dizer que é uma paciente sensível à insulina. Então, não tem nenhuma comorbidade que nós vai pensar que a gente vai precisar usar doses menores primeiramente. Então, como é que vamos fazer a prescrição da Dona Rita? Como eu tinha falado, nós vamos utilizar o 0,4 unidades quilo dia, multiplicado pelo peso, que é 60 kg, vai dar 24 unidades por dia. Esse total diário vai ser dividido em 50% de insulina basal, 12 unidades de basal, e 50% em ultra rápida ou rápida. Depois disso, nós vamos ter a prescrição final de Dona Rita. Então, vamos deixar uma dieta via oral para diabético, vamos deixar 12 unidades de insulina glargina pela manhã,
pode ser qualquer outra insulina de ação prolongada que vocês tiverem disponível, glargina foi só o exemplo. Ou se não tiver essas insulinas mais caras, tiver apenas a boa e velha NPH, vai ser NPH 6 unidades pela manhã, 6 unidades no jantar, para respeitar o tempo de meia-vida da NPH que precisa de 2 aplicações diárias. Aí vamos colocar os outros 50% em insulinas rápidas ou ultra rápidas. Então pode ser insulina regular ou insulina Lispro. De novo, o Lispro é só um exemplo. 4 unidades antes do café, 4 unidades antes do almoço, 4 unidades antes do jantar. Então pegamos os outros 50% e dividimos um terço e um terço. Deixamos o HGT antes do café, do almoço, do jantar e às 22 horas para essa paciente, para a gente ver como ela está se comportando. Deixamos o esquema de correção para a hipoglicemia da instituição que você tiver. São vários os esquemas de correção para a hipoglicemia disponíveis. O importante é só fazer realmente a correção caso identificada. Ou, aquele outro exemplo, você ficou com medo de fazer esse monte de insulina de uma vez, quer ir um passo de cada vez. Então, vamos deixar a dieta via oral para diabéticos, insulinização basal igual, e vamos deixar a tabela de correção com insulina rápida ou ultra rápida guiada pelo HGT, que vai ser feito antes do café, do almoço, do jantar e às 22 horas. E a gente também deixa o esquema de correção para a hipoglicemia da instituição. Então, acho que assim fica mais fácil de praticar. Lembrando que a gente sempre vai deixar a insulina basal, independente do esquema que você for fazer. O que vai diferenciar é em relação mais à insulina rápida. E sempre deixar a tabelinha de correção para esse paciente, caso ele venha apresentar uma hiperglicemia. E a outra situação que veremos vai ser o paciente em jejum que está precisando da insulinoterapia. Então, a gente vai retirar as insulinas prandiais desse paciente, que são a regular ou a ultra rápida, e vai colocar apenas a insulina basal normalmente, o NPH ou o análogo lento, que estiver disponível no seu serviço. E lembrar de deixar o aporte de glicose para esse paciente, porque ele não vai estar comendo, então ele tem que ter o aporte de glicose dele. Cerca de 100 gramas de glicose por dia. Um exemplo é um soro glicosilado 10%, 40 ml hora, mas o esquema pode ser ajustado de acordo com quanto de volume esse paciente pode receber por dia e qual vai ser o soro glicosilado que vai estar disponível no seu serviço. Essa aqui é só um exemplo. Lembrar que esse paciente tem que ter a glicemia capilar ferida de 6 em 6 horas e deixar o esquema de correção caso necessário e também de acordo com o perfil de sensibilidade desse paciente. Ainda em relação aos pacientes em jejum e também os pacientes em período pré-operatório, a gente tem recomendações de manter todos os hipoglicemiantes orais até a véspera da cirurgia, exceto a metformina, que ela deve ser suspensa 48 horas antes do procedimento, e as sulfonilureias, que elas devem ser suspensas no dia anterior. Já os análogos de GLP-1, eles devem ser suspensos cerca de uma semana antes de cirurgia do trato do aparelho digestivo, porque eles podem prolongar o tempo de ilho paralítico que essa cirurgia já tem associação, aumentando o tempo de internamento, comorbidade, necessidade de sondagem, coisas que não vão favorecer o paciente. Já a insulina, a gente vai manter o esquema normal até a véspera da cirurgia e no dia da cirurgia a gente vai suspender as doses prandiais enquanto o paciente estiver de jejum e vai reduzir a dose basal em cerca de 30 a 50% e fazer a aplicação matinal dessa dose. E lembrar, assim que a dieta do paciente retornar, a gente retorna o esquema pré-prandial ou de correção. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes também colocam esquemas de correção nos pacientes críticos e não críticos que se encontram em nutrição enteral. Acaba tendo uma variação diferente, você sempre pode consultar, mas sempre vai seguir a mesma lógica, deixar uma insulinização basal mais uma dose bolos, além de uma dose de correção. A exceção fica ao paciente crítico. Como esse paciente está recebendo uma infusão contínua de glicose, de aporte calórico, também vai se preferir que tenha uma infusão contínua de insulina por via intravenosa. Vai ser um dos poucos casos que a gente vai recomendar a insulinização IV. Em relação à preparação para alta desses pacientes, a gente vai se guiar principalmente pelos níveis de hemoglobina glicada que eles vão ter. Caso a hemoglobina glicada desse paciente esteja abaixo de 7, ou seja, dentro do alvo terapêutico, a gente vai só manter o tratamento que ele fazia previamente. Claro, caso ele tenha vindo a desenvolver alguma contraindicação, a diminuição da função renal durante o internamento que não recuperou, e agora precisa fazer ajuste das drogas, a gente vai fazer. Mas a regra é manter o tratamento prévio.
Se ele apresenta hemoglobina glicada de 7 a 9, a gente vai otimizar o tratamento. A gente está diante de uma oportunidade de otimizar esse tratamento. Aí a gente pode associar um novo antidiabético oral, associar uma insulina basal, caso necessário. Por exemplo, 50% da dose que estava sendo utilizada no hospital, para tentar fazer com que esse paciente vá com o tratamento mais otimizado possível. E caso esse paciente tenha hemoglobina glicada acima de 9, a gente vai otimizar o tratamento também. E a alta, a gente já vai deixar um esquema basal bolus com 70% da dose hospitalar diária e pode ou não associar os antidiabéticos orais, respeitando as suas contraindicações. Lembrar que esses pacientes eles têm que ter a reavaliação dessa glicemia com 3 meses para ver como estão se comportando após a convalescência do que levou ao internamento para fazer as correções, se necessário, das doses. Uma dica que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes nos dá é o uso do InsulinApp, um aplicativo gratuito disponível tanto para celular como para computador, onde nós podemos utilizar os dados do paciente nesse aplicativo e a partir disso ele vai gerar uma prescrição em relação à insulinização durante a internação desse paciente e também uma orientação em relação à dieta e preparação para alta. É uma facilidade que pode ajudar até a padronizar mais o tratamento do paciente diabético. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Encerro ela por aqui. Fica meu agradecimento à VOS Eventos em Saúde pelo convite e fica também meu agradecimento a todo mundo que assistiu a aula até aqui.